muito bom, né? Esse primeiro bate-papo aí do primeiro bloco. E a gente vai continuar falando sobre a Europa, sobre aquilo que é o sonho de muitos de nós, às vezes fica lá aprendendo com os livros, com as coisas que a Europa ainda exporta para todo mundo, que tanto nos abençoa, mas nós queremos entender um pouco da realidade da igreja, do momento que nós vivemos como cristãos na Europa, né? E eu quero lembrar o livro, A Revolução do Pensamento, que fala um pouco sobre isso, a trajetória, a história, né, do cristianismo e também da revolução do pensamento naquilo que eram os paradigmas que saem lá da antiguidade, da modernidade e agora pós-modernidade. Como é que eu entendo e me situo nas transformações nos dias de hoje e como é que eu percebo essas mudanças, mesmo estando inserido dentro das mudanças, que é o mais difícil. Quando a gente olha para a história, a gente é capaz de ver os tempos e as épocas marcadas claramente. Sabemos o que era a antiguidade, sabemos o que era o período das caravelas, das grandes conquistas. E aí, por quê? Porque nós estamos vendo a história do nosso ponto de vista. Naquela época o pessoal não entendia isso porque estava inserido dentro dela. Agora, nós fazemos um resumo disso para chegar aos dias de hoje, como a gente pode comunicar a fé de uma forma genuína. Bom, Hans, Europa. Um grande desafio, um continente que tanto abençoou o mundo inteiro, né? Uhum. Até hoje estamos ainda lendo os livros dos teólogos, dos pensadores, gente de Deus mesmo, mas que muitas vezes nós não vemos a aplicabilidade dessas teorias na vida do dia a dia. Com algumas exceções, é claro que há sempre o remanescente de Deus onde é que for. A sua experiência de plantar igreja. Primeira coisa, a sua própria experiência no norte da Alemanha. Quando nós chegamos na cidade de Flensburg, nós estávamos em uma das igrejas locais e tentamos apoiar essa igreja dentro do processo dela. Que era uma parceria. Era uma parceria, né? Mas bem rápido nós percebemos que havia uma barreira muito grande, no sentido que a gente vinha com aquela brasilidade, né? Bom, se não é assim, vamos tentar de outro jeito. Então, se tem um muro aqui, vamos tentar contornar. Ou escada, vamos pular. Ou a gente pergunta, por que esse muro está aqui? Vamos derrubar, né? Não, mas esse muro tem história. Não é porque esse muro foi meu bisavô que construiu, ou já está aqui há séculos, eu não sei, assim, falando em imagens, claro. Né? Então, a gente percebeu que... E às vezes nem sabe bem por que o muro está lá, né? Muitas vezes, não, está seu patrimônio histórico, ninguém mais sabe por quê, né? Isso acontece muito. Então, a gente percebeu que, assim, na maneira de pensar, acontece a mesma coisa que acontece com o muro físico, né? Então, com o decorrer do tempo, nós optamos para tentar formar um grupo nosso e tentar viver igreja de uma maneira diferente, da maneira como nós estávamos acostumados a viver aqui no Brasil. Começamos com um pequeno grupo, no início eram só latinos, quer dizer, não só latinos, eram latinos e alguns alemães também, que se sentiam atraídos por essa latinidade. Justamente pela essa desenvoltura, né? Então, isso foi, assim, às vezes era muito complicado, questão de língua, né? Porque nós lidamos com muitos latinos lá na... Hoje o culto é em que língua? Depende. Depende. Em português, em todos os casos, e em alemão. Às vezes ainda em dinamarquês, às vezes em inglês, depende quem está, né? Mas nós temos sempre gente isso é bom na Europa, todo mundo fala várias línguas, então sempre você acha alguém para traduzir. Mas exatamente isso também é uma coisa muito importante. Esse multi-idioma, essa multilinguidade, se a gente puder falar assim, faz com que você tenha que superar essa barreira de línguas a cada momento. Nessa hora que a gente para pensar, que ideia foi aquela de construir aquela torre, né? Exatamente. Poxa vida, você vai para compartilhar com alguém, aí esmarrado na língua, deve pensar assim, o que esse cara foram construir aquela Porque torre? você mesmo viu lá, quando você nos visitou, nós moramos em Flensburg, que fica junto à divisa da Dinamarca. Então aqui a Alemanha,
menos de 2 Vai quilômetros caminhando. depois, caminhando, menos de 2 quilômetros, é a Dinamarca, que é um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, maneira de pensar muitas vezes A bem diferente. cosmovisão muito distinta. Uma visão econômica e geopolítica totalmente diferente da Alemanha, né? Então, isso é complicado. Mas, por outro lado, eu acho que é exatamente esse o ponto onde nós, se eu posso falar assim também como brasileiro que eu me sinto, que nós brasileiros podemos contribuir muito. Porque a Europa hoje, ela se apresenta como uma comunidade europeia, mas na verdade ainda não é. Ela ainda é Alemanha, França, Espanha, Portugal, cada um com a sua cultura, cada um com a sua política também, e muitas vezes as brigas para se entender, por exemplo, em questão por exemplo, questão da guerra do Iraque. Alguns países foram a favor e foram até entrar, outros foram contra e não se moveram. E não se moveram, né? Dentro de uma mesma comunidade. Isso abrange todos os sentidos da vida daquela comunidade. Então, eu acho que o Brasil, com a sua culturalidade, com os seus aspectos assim tão divergentes, multirracialidade, pode contribuir muito para que aquele continente realmente se una. É isso que eu quero falar. Nós, como igreja, às vezes a gente está vivendo um momento muito importante no Brasil. Crescimento, não apenas de um estilo de igreja, mas todos os estilos. Deus está sendo gracioso. Apesar de que, quando a gente começa a caminhar com a Europa, ou seja, a gente tem trabalhado com a Europa já há quase 2 décadas, né? Desde a existência do Sal da Terra, a gente tem tido isso. Eu morei na Escócia, e tantos outros pastores tiveram a oportunidade de estar trabalhando em parceria com vários estilos de igreja também. A gente percebe que se o Brasil não corrigir alguns rumos, nós acabamos chegando aonde a Europa está, que é um país, que é um continente, que é chamado hoje de pós-cristãos. Né? Sim, sim. Uma coisa simples, por exemplo, que às vezes as pessoas não entendem. A terra do Papa, às vezes, não liga nem um pouco porque ele é Papa. Tá é nem isso? Aí, tá nem aí. Não é? Tem gente que na Alemanha que está nem aí. Isso não interferiu no crescimento da igreja, num aspecto geral? Eu acredito que não. Eu acredito. Por um lado, houve, logicamente, na região dele, onde ele nasceu, lá do sul da Alemanha, que é predominantemente católico, onde ele também foi arcebispo, houve muita festa. Os outros se sentiram um pouquinho envaidecidos, mas eu acho que logo depois caíram na real, porque a igreja, para a maioria dos alemães, não significa absolutamente nada. E aí eu quero chegar no próprio Lutero, berço da Reforma. Tudo acontece por ali, grandes teólogos na história da Alemanha, importante na história do cristianismo, e também acaba que a igreja protestante se alinhou ao Estado, aquilo que é a igreja luterana hoje, e que muitas vezes não tem mais voz profética, não tem mais pujança da palavra de Deus. Como é que é ver essa igreja alemã? Eu penso o seguinte, que Lutero ainda é uma figura da história alemã, é um ícone na história da Alemanha, mas mais como um humanista Lutero. O escritor Lutero, aquele que traduziu a Bíblia em